Só que eles não sabiam que tinha uma câmera escondida na garagem, parece toda. Bom dia, meus irmãos. Eu vou continuar, vou dar prosseguimento no capítulo 10 do Credo. Primeiro da Igreja em geral. Quem nos ensina o 9º artigo do Credo? Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. O 9º artigo do Credo ensina-nos que Jesus fundou sobre a terra uma sociedade visível, a qual se chama Igreja Católica, e que todas as pessoas que fazem parte dessa igreja estão em comunhão entre si. Porque depois do artigo que trata do Espírito Santo, se fala imediatamente da Igreja Católica? Depois do artigo que trata do Espírito Santo, se fala imediatamente da Igreja Católica para indicar que toda a santidade da mesma Igreja procede do Espírito Santo, que é o autor de toda a santidade. O que quer dizer essa palavra igreja? A palavra igreja quer dizer convocação ou reunião de muitas pessoas. Quem nos convocou ou chamou para a Igreja de Jesus Cristo? Nós somos chamados para a Igreja de Jesus Cristo por uma graça particular de Deus, a fim de que, com a luz da fé e pela observância da lei divina, lhe prestemos o culto divino e cheguemos à vida eterna. Onde se encontram os membros da Igreja? Os membros da Igreja encontram-se parte no céu e formam a Igreja triunfante, parte no purgatório e formam a Igreja padecente, parte na terra e formam a Igreja militante. Essas diversas partes da Igreja constituem uma só Igreja? Sim, essas diversas partes da Igreja constituem uma só Igreja e um só corpo, porque tem a mesma cabeça, que é Jesus Cristo, o mesmo Espírito, que as anima, que as une, e o mesmo fim, que é a felicidade eterna. Uns já estão gozando e que outros esperam. A qual das partes da Igreja se refere principalmente esse 9º artigo? Esse 9º artigo do Credo se refere principalmente à Igreja militante, que é a igreja em que estamos atualmente, aqui na Terra. Segundo artigo da Igreja em particular. O que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a sociedade ou reunião de todas as pessoas batizadas que vivendo na Terra professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo, participam do mesmo sacramento e obedecem os legítimos pastores, principalmente ao Romano Pontífice, o Papa, Dizem precisamente o que é necessário para alguém ser membro da Igreja. Para alguém ser membro da Igreja, é necessário estar batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo, participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa e os outros legítimos pastores da Igreja. Quem são os legítimos pastores da Igreja? Os legítimos pastores da Igreja são o Pontífice Romano, isto é, o Papa, que é o pastor universal, e os bispos. Além disso, sob a dependência dos bispos do Papa e dos bispos e do Papa, tem parte no ofício dos pastores os outros sacerdotes, e especialmente os nossos párocos. Por que dizeis que o Pontífice Romano é o pastor universal da Igreja? Porque Jesus Cristo disse a São Pedro, primeiro Papa, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado também no céu. E disse-lhe mais, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, que somos nós. Então, não pertence à Igreja de Jesus Cristo a sociedade de pessoas batizadas que não reconhecem o Pontífice por seu chefe? Todos que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Como se pode distinguir a Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens que dizem cristãos? Pode-se distinguir a verdadeira Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens e que se dizem cristãos por 4 notas características. A Igreja Católica ela é una, santa, católica e apostólica. Por que dizeis que a Igreja Católica é una? Digo que a verdadeira Igreja é una,
porque os seus filhos de qualquer tempo ou lugar estão reunidos entre si na mesma fé, no mesmo culto, na mesma lei e na participação dos mesmos sacramentos, sob o mesmo chefe visível, o Pontífice Romano. Não poderia haver mais de uma igreja? Não pode haver mais de uma igreja, porque assim como como só há um só Deus, há uma só fé e um só batismo. Assim também não há nem pode haver senão assim também não há nem pode haver senão uma só igreja verdadeira. A verdadeira é a católica. Como se chamam também igrejas e o conjunto de fiéis de uma nação ou de uma diocese? Chamam-se igrejas também o conjunto de fiéis de uma nação ou de uma diocese, mas são sempre porções da Igreja Universal e formam com ela uma só igreja. Por que dizeis que a igreja é santa? Porque chamo a igreja de santa porque Jesus Cristo, a sua cabeça universal, é santo. Santos são muitos dos seus membros. Santas são a sua fé e a sua lei. Santos são os seus sacramentos, porque fora dela não há nem pode haver verdadeira santidade. Por que dizeis que a igreja é católica? Chama a igreja verdadeira igreja católica, que quer dizer universal, porque abrange os fiéis de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as idades e condições, e porque os homens do mundo são chamados a fazer parte dela. Porque a igreja se chama também apostólica, a verdadeira igreja chama-se também apostólica, porque remonta sem interrupção até os apóstolos, porque crê e ensina tudo o que crerem e ensinaram os apóstolos, e porque é guiada e governada pelos legítimos sucessores dos apóstolos. Porque a igreja verdadeira, porque a verdadeira igreja se chama também romana, a verdadeira igreja também se chama romana, porque os 4 caracteres da unidade santíssima, da unidade, porque a verdadeira igreja chama-se também romana, porque os 4 caracteres da unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade, se encontram só na igreja, que tem por chefe o bispo de Roma, sucessor de Pedro. Como é constituída a igreja de Jesus Cristo? A igreja de Jesus Cristo é constituída como uma sociedade verdadeira e perfeita. E nela, como uma só pessoa moral, podemos distinguir um corpo e uma alma. Em que consiste a alma da igreja? A alma da igreja consiste no que ela tem de interior e de espiritual, isto é, a fé, a esperança, a caridade, os dons da graça e do Espírito Santo, e todos os tesouros celestes que eles lhe provierem dos merecimentos de Cristo Redentor e dos santos. E o corpo da igreja, em que consiste? O corpo da igreja consiste no que ela tem de visível e de externo, quer na associação de seus membros, quer no seu culto e no seu ministério de ensino, quer no seu governo e ordem externa. Para nos salvar, basta sermos de qualquer maneira membros da igreja? Não basta para nos salvar o sermos de qualquer maneira membros da igreja católica, mas é preciso que sejamos seus membros vivos. Quais são os membros vivos da igreja? Os membros vivos da igreja são todos os justos e só eles, isto é, aqueles que estão atuando atualmente na graça de Deus. Quais são nela os membros mortos? Membros mortos da igreja são os fiéis que estão em pecado mortal. Pode alguém salvar-se fora da igreja apostólica romana? Não. Fora da igreja católica apostólica romana, ninguém pode salvar-se, como ninguém pode salvar-se do dilúvio, pôde salvar-se do dilúvio fora da arca de Noé, que era a figura desta igreja. Como então se salvaram os antigos patriarcas, profetas e todos os outros justos do Antigo Testamento? Todos os justos do Antigo Testamento se salvaram em virtude da fé que tinham no Cristo que havia de vir, e por meio da qual eles já pertenciam espiritualmente a esta igreja. Mas quem se encontrasse sem culpa sua fora da igreja, poderiam salvar-se? Quem encontrando sem culpa sua, quer dizer,
em boa fé, fora da igreja, tivesse recebido o batismo ou tivesse desejo, ao menos implícito, de receber, e além disso, procurasse sinceramente a verdade e cumprisse a vontade de Deus, o melhor que pudesse, ainda que se separado do corpo da igreja, estaria unido à alma dela, e portanto no caminho da salvação. E quem, sendo embora membro da igreja, não pusesse em prática seus ensinamentos, esse se salvaria? Quem sendo muito, embora membro da igreja, não pusesse em prática os seus ensinamentos, esse seria um membro morto. E, portanto, não se salvaria, porque para a salvação de um membro adulto, requerem-se não só o batismo e a fé, mas também as obras conforme a fé. Somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a igreja ensina? Sim, somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a igreja nos ensina. Jesus Cristo declarou que quem não crê já está condenado. Somos também obrigados a fazer tudo que a igreja manda? Sim, somos obrigados a fazer tudo que a igreja manda. Porque Jesus Cristo disse aos pastores da igreja: quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos despreza, a mim me despreza. Pode enganar-se a igreja nas coisas que nos propõe para crermos? Não. Nas coisas que nos propõe para crermos, a igreja não pode enganar-se. Porque, segundo a promessa de Jesus Cristo, é sempre assistida pelo Espírito Santo. A igreja católica é então infalível? Sim, a igreja católica é infalível. Por isso, aqueles que rejeitam as suas definições perdem a fé e tornam-se hereges. A igreja católica pode ser destruída ou perecer? Não. A igreja católica pode ser perseguida, mas não pode ser destruída nem perecer. Ela há de durar até o fim do mundo, porque até o fim do mundo Jesus Cristo estará com ela, como prometeu. Porque a igreja católica é tão perseguida, porque assim foi perseguido o seu divino fundador, e porque reprova os vícios, combate as paixões e condena todas as injustiças e todos os erros. Há outros deveres dos católicos para com a igreja. Todo e qualquer cristão deve ter para com a igreja um amor ilimitado, considerar-se feliz e infinitamente honrado por pertencer a ela, e empenhar-se pela glória e aumento dela, por todos os meios de seu alcance. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.